No vídeo de hoje você vai aprender como funcionam as animações dentro dos widgets Blueprints. Veremos como criá-las, como reproduzi-las e até umas ideias mais avançadas de como utilizar materiais como animações. Se isso soa interessante, bora começar! A maior parte das animações de interface que a gente cria na Unreal acontece dentro dos widgets Blueprints. E as animações no editor do widget funcionam no princípio de keyframes. Um keyframe representa o valor de uma propriedade em um determinado momento. Na aba de detalhe dos widgets, sempre que você vê esse ícone de losango ao lado de uma propriedade, significa que ela pode ser animada. Clicando aqui, a propriedade já entra direto na timeline como uma trilha animável. Vamos entender e colocar isso em prática. Como já temos vários elementos na tela, irei utilizar todos eles como exemplos. Aqui no canto inferior esquerdo podemos clicar para abrir a janela de animações. Basicamente é o sequencer dentro do widget Blueprint. Também pode apertar Ctrl Shift espaço como atalho para abrir e também deixar fixo clicando em Docking Layout. Agora vamos fazer nossa primeira animação. Será um fade no widget inteiro. Ao invés do widget aparecer de uma vez, iremos fazer a transição de seu parâmetro de opacidade entre 0 a 1. Para isso precisamos criar uma nova animação e nomear corretamente como Fade Screen. Nessa parte ficará listada todas as animações que criar nesse widget Blueprint. Com a animação selecionada, poderá trabalhar com ela. Aqui em Edit podemos adicionar elementos na linha do tempo. Se você renomeou o widget, ele aparecerá nessa aba para poder escolher. Mas o melhor jeito e o mais fácil é apenas selecionar o widget que você quer animar na janela de hierarquias. E ao clicar em Add, aparecerá no topo das opções para selecionar. O widget não precisa ser variável para poder animar, pois ao criarmos essa animação Fade Screen, já irá aparecer na janela do gráfico uma variável em um subgrupo de animações para poder adicionar. Veremos já como fazer. Além disso, podemos adicionar pastas para organizar, tracks de áudios, de eventos, parâmetros de materiais e track de distorção temporal. Veremos tudo no decorrer das aulas. Para fazer o fade dos elementos na tela, eu poderia animar cada widget individualmente, ou simplesmente animar o Canvas Panel inteiro, já que ele é o container pai e afeta automaticamente todos os elementos que ele contém. Com o Canvas selecionado, só clicar em Add para selecionar. Agora que temos o widget na sequência, temos duas formas de inserir seus parâmetros na linha do tempo. Aqui nesse botão de mais, temos as propriedades mais comuns para ser escolhido mais rápido. Ou como falei, pode utilizar esses losangos para adicionar pontos-chave automaticamente dessas propriedades. Por exemplo, quero apenas fazer um fade, então vou até o Render Opacity e no começo do tempo 0 irei criar um ponto-chave com o valor padrão 1. Para definir o tempo máximo da duração da animação, podemos arrastar essa barra vermelha. Por padrão, a duração vem com 5 segundos. Vou diminuir para 0,5 segundos. É rápido, mas dará para ver a transição suave. Agora é só arrastar o marcador para o tempo que quiser adicionar o próximo ponto-chave, no meu caso aqui no final, e definir outro valor. Vou pôr em 0 para ir ficando invisível. Se ativarmos essa opção com o símbolo losango com a chave, significa que irá criar um novo keyframe toda vez que alterarmos um parâmetro. Ajuda bastante. Posso definir um novo valor que irá adicionar um ponto-chave no local. Podemos reduzir e ver a animação. E aqui embaixo temos os controles da reprodução da timeline, como reproduzir, pausar, avançar para o próximo ponto-chave, deixar reproduzindo em loop e até o tempo, que é a posição do marcador. Outro detalhe importante é o tipo de keyframe que está utilizando. Podemos clicar nesse botão aqui para ver as curvas. Por padrão, os pontos-chave são criados no modo Cubic, que nos dará essa transição suave. Se selecionar o triângulo, a transição será linear, do começo ao fim, sem suavizar. E se for no quadrado, constante, não terá transição. Aqui nesta janela de curvas, você tem um total controle para fazer os ajustes. Então, com a animação pronta, vamos entender como acionar durante a execução do projeto. Vou até o gráfico e no Event Construct posso buscar pela referência da animação e buscar por Animation. Aqui tem várias funções diferentes para escolher, pois podemos reproduzir, checar se a animação está sendo reproduzida, pausar e vários outros.
Mas também temos uma função mais completa, que é a Play Animation with Finished Event. Com este node podemos fazer praticamente tudo e também nos dá a saída que aciona quando finaliza a reprodução. A não ser que seja um tipo de reprodução específico, é melhor usar esse, que é mais versátil. Para a referência do widget, só precisa buscar por self. Aqui podemos definir outro tempo para ser o começo da animação. Também definir quantas vezes quer que reproduza. Em Play Mode podemos definir os modos, que é reproduzindo para frente, para trás, reverse, e o modo ping pong. Como eu quero que no começo o fade aparecendo, vou deixar o Play Mode em reverse. Em Playback Speed é a velocidade global da animação. Valores maiores do que 1 irá aumentar a velocidade, tipo 2 será 2 vezes a velocidade. E entre 0 e -1 conseguimos diminuir a velocidade, tipo 0.2 significa que a velocidade será reduzida para 20% do normal. É muito útil para fazer ajustes. Pronto, assim que esse widget Blueprint for criado, essa animação irá acionar uma vez, fazendo aparecer o menu. Vou copiar essa lógica aqui e para complementar, ao clicar no botão Continue, irei reproduzir essa animação novamente, mas dessa vez para frente. E quando acabar, sigo com a lógica de transição para o jogo. Vamos ver. Perfeito, uma animação simples, mas já evita os pop-ups na tela. Um simples fade, mas já melhora bastante. Vamos fazer outro tipo de animação, escalonando um widget. Vou criar mais uma animação, nomear de Animation Continue. E selecionar essa vertical box para ser animada. A ideia será para quando eu clicar no botão de Continue, todos os botões encolham e sumam junto com a transição. Vou adicionar uma track de transform. O tempo será ainda mais breve, tipo 0.25. Vou criar um ponto-chave no começo com esse tamanho. E no tempo final, vou reduzir o tamanho para 0 nos dois eixos. E também mover para o meio. Só diminuir os valores no eixo X. Assim terá esse efeito que encolhe para o centro. Com a animação feita, posso ir até o evento do botão do Continue, buscar pela variável da animação e buscar pelo node para reproduzir a animação. A reprodução será para frente, só conectar em sequência. Com esse Finished Event conseguimos controlar toda a sequência de animações. Você define tudo, vai da sua criatividade. Vamos ver. Certinho, como o escalonamento é mais rápido do que o fade, conseguimos ver bem. Dá para fazer o que quiser mesmo. Outra forma válida de animar as coisas por aqui seria utilizando shaders. Por exemplo, vou pegar essa imagem da logo, que até então é apenas uma textura, clicar com o botão direito e criar um novo material para utilizarmos no lugar. A imagem é uma logo simples, sem background. Para conseguirmos utilizar este material em um widget, precisamos mudar o material domain para User Interface e o Blend Mode para Translucent, para conectarmos o alpha na opacidade. Agora podemos aplicar, salvar e definir como a nova imagem do brush. Nada mudou, mas agora aqui nos materiais podemos aplicar diversos tipos de efeitos e ainda nos permite alterar parâmetros em real time se quiser. Por exemplo, vamos criar um efeito simples para escalonar essa textura em loop. Para isso, podemos utilizar o node Scale UVs by Center. Bem simples, só precisamos controlar os valores. Vou utilizar o Lerp. No A será sua escala normal, valor 1. E no B será o novo tamanho, bem pouco, tipo 1.1. Com o alpha controlamos essa transição. Como input vou utilizar o tempo, time, dividir 10 para diminuir a velocidade. Vou utilizar o Sign para que esses valores fiquem na faixa entre -1 a 1 e utilizar o Absolute, tanto para me livrar dos números negativos, como para fazer um efeito de pulsar. Podemos ver como fica na visualização.
e ao aplicar já poderemos ver o efeito do widget funcionando. No fim, você consegue usar tanto animações no editor do widget quanto efeitos animados criados em materiais. O mais legal, você ainda pode combinar os dois, por exemplo, usar um material animado e ao mesmo tempo animar a posição ou opacidade desse mesmo widget. Utilizar materiais no widget abre infinitas possibilidades de criação. Vale a pena aprender se quiser se aprofundar mais e criar efeitos aprimorados. Não deixe de conferir minhas aulas sobre materiais, serão de grande ajuda. E veremos diversos exemplos no decorrer das aulas. Mas é isso, nesta aula vimos como criar animações básicas com keyframes, como suavizar com curvas, como aplicar em elementos reais de jogo, como acionar via blueprint e até como usar materiais animados na interface. Estude desenvolvendo pequenos projetos, façam experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu!